Um dos maiores colapsos civilizacionais da era moderna não começou nos campos de batalha, mas com uma simples assinatura em uma folha de papel. 3 milhões de vidas foram silenciosamente apagadas, sem que um único projétil atingisse suas casas. Enquanto uma dinastia soberana de mais de 6 séculos simplesmente evaporava no ar. Agora imagine, o ano é 1915, você está deitado em uma trincheira escura nas montanhas do Cáucaso, sentindo o frio extremo paralisar seus dedos enquanto segura um fuzil inútil. Ao seu redor, a imensidão branca consome o que restou de um exército que outrora dominou 3 continentes, mas a sua ruína já havia sido decretada muito antes do primeiro disparo. Existe uma engrenagem oculta que conecta essa agonia na neve aos luxuosos gabinetes de credores estrangeiros em Londres e Paris. Um pacto silencioso de juros, dívidas e controle de moedas que transformou todo o império em um mero refém de potências externas. Enquanto a maioria acredita que os impérios caem apenas pela força das armas, a história oculta desta derrocada mostra que a verdadeira arma de destruição em massa foi a quebra de confiança na própria moeda e a especulação financeira implacável. Você vai descobrir como um império de mais de 6 séculos ruiu em menos de uma década. Como este gigante foi asfixiado e fragmentado até restar apenas um território miserável na Anatólia, e como a trágica fusão entre o sangue das trincheiras e o colapso financeiro criou cicatrizes geopolíticas que ainda moldam o mundo em que vivemos hoje. A derrocada do Império Otomano não deve ser compreendida como um colapso puramente militar ou político de caráter súbito, mas sim como a culminação trágica de uma prolongada decomposição econômica e fiscal, que fragilizou as bases do Estado ao longo de todo o século XIX. Esse endividamento sistemático começou formalmente no dia 24 de agosto de 1855, em plena Guerra da Crimeia, quando a Sublime Porta contratou os seus primeiros empréstimos com credores europeus, capitaneados por bancos franceses e britânicos, que impuseram termos excepcionalmente desfavoráveis, sob a promessa de garantias políticas. A facilidade inicial com que o mercado de capitais ocidental acolheu os títulos otomanos gerou uma perigosa dependência orçamentária, empurrando o tesouro imperial para uma espiral de novos empréstimos contraídos sucessivamente nos anos de 1858, 1860, 1862, 1863, 1865 e de forma anual e ininterrupta entre 1869 e 1874. Grande parte dessa imensa massa de capital estrangeiro foi canalizada para o financiamento de despesas suntuosas da corte de Constantinopla, custos de militarização improdutivos e déficits orçamentários recorrentes em detrimento de investimentos em infraestrutura produtiva ou industrialização nacional. Simultaneamente, o sistema tributário revelava-se obsoleto e ineficiente, sustentado pela rede descentralizada de arrendamento de impostos agrícolas, que enriquecia intermediários locais e exauria os cofres centrais. Quando os desastres naturais severos assolaram o império na década de 1870 e a crise financeira global de 1873 reduziu os fluxos de liquidez externa, a sustentação da dívida tornou-se impossível, culminando no default soberano em 30 de outubro de 1875. A dívida acumulada alcançava a impressionante cifra de cerca de 214 milhões de libras esterlinas, contrastando drasticamente com a receita imperial de meros 21,7 milhões de libras, gerando fúria nos investidores britânicos e franceses, que exigiam intervenção direta nas finanças otomanas. Essa insolvência forçou a assinatura do Decreto de Muarrem, em 20 de dezembro de 1881, instituindo a administração da dívida pública otomana. Esse órgão funcionava como uma burocracia estrangeira autônoma, gerida por representantes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Áustria, Itália, Holanda e do próprio Império. Empregando 5.000 oficiais, a comissão assumiu a cobrança direta de 20% das receitas otomanas, controlando monopólios de sal, tabaco, taxas sobre destilados, selos, seda e pesca na região de Istambul. O confisco de receitas consolidou a periferização otomana na economia capitalista mundial, como mera fonte de matéria-prima e mercado para manufaturas. Os credores impuseram o padrão ouro como âncora nominal. O modelo bimétrico de 1844, conhecido como tash-e-sikke, que tentava equilibrar a lira de ouro, o curus de prata e a para de cobre, sob o padrão Topal
Miquias. Falhara pela falta de recursos para recolher moedas depreciadas que circularam de forma desordenada até 1888. O decreto de 13 de dezembro de 1879 formalizou o padrão ouro a partir de 13 de março de 1880, estabilizando o CUROS e reduzindo os juros sobre empréstimo de 8% para menos de 2%. Mas o alívio foi curto diante das novas despesas provocadas pelas guerras balcânicas. Em 1914, a dívida externa chegava a 140 milhões de libras esterlinas, pertencendo majoritariamente a bancos franceses e alemães, o que impôs a insustentabilidade material do império na véspera da guerra. A vulnerabilidade militar otomana na véspera da Primeira Guerra Mundial vinculava-se ao seu atraso técnico e à total ausência de indústrias modernas. O produto interno bruto por habitante em 1913 era de apenas 10 libras esterlinas, inferior a 1/3 do francês e 1/4 do inglês. O setor fábril representava apenas 12% do produto interno bruto nacional. O império abrigava apenas na Anatólia Central menos de 60 indústrias com mais de 100 empregados e somente 600 estabelecimentos com mais de 10 operários, concentrados assimetricamente em torno de Constantinopla. O parque bélico contava apenas com uma fundição de canhões, uma fábrica de projéteis e uma de pólvora, obrigando o exército a importar materiais pesados e tecnologia da parceira Alemanha. A rede de ferrovias era totalmente inadequada para as dimensões de um território com 1,7 milhão de quilômetros quadrados e fronteiras terrestres de mais de 12 mil quilômetros. Construída sobre o regime de capitulações para atender a interesses comerciais, as ferrovias conectavam lavouras agrícolas a portos e eram inúteis para a defesa. O bloqueio marítimo aliado paralisou a rede de transporte habitual por cabotagem, situação agravada pela queda na extração de carvão mineral no litoral do Mar Negro em 40% entre 1916 e 75% até 1918, o que paralisou as ferrovias por falta de combustível. Partindo de uma força profissional de apenas 210 mil combatentes ativos, a guerra exigiu a mobilização de 2.850.000 soldados, o que desestruturou as lavouras pela conscrição camponesa de homens e animais de tração em uma lavoura arcaica e sem mecanização. Sem braços produtivos, a agricultura nacional colapsou, comprometendo a subsistência civil e militar. Simultaneamente, o Tesouro operava falido sob o governo do Comitê de União e Progresso. No início do conflito, a falta de verbas para salários desintegrou a moral das tropas no Cáucaso e no Canal de Suez. A ruína precoce do exército foi evitada em grande parte devido aos carregamentos de ouro e dezenas de milhões de marcos enviados de Berlim para viabilizar as defesas otomanas na Península de Galípoli. A participação na Primeira Guerra Mundial impôs um terrível sacrifício humano e material, gerando baixas colossais em frentes desoladas, cujos dados numéricos resumem a gravidade da derrota bélica. Na campanha do Cáucaso, a Batalha de Sarikamish, de 22 de dezembro de 1914 a 17 de janeiro de 1915, registrou a desastrosa marcha ordenada por Enver Pasha pelas montanhas com aproximadamente 90 mil soldados dos corpos 9, 10 e 11. Sem agasalhos de inverno, calçando sapatos de papel e desprovidos de abrigos, mais de 25 mil soldados congelaram antes do combate com as tropas russas do general Yudenich. As perdas otomanas atingiram entre 50 a 90 mil combatentes, devido ao frio extremo e a uma epidemia de tifo. Hafiz Haki Pasha reportou baixas lúgubres e a derrota foi usada politicamente como pretexto ideológico para desencadear o genocídio contra os armênios locais na Anatólia Oriental. Na frente ocidental, a campanha de Galípoli, cujo bombardeio naval iniciou-se em 19 de fevereiro de 1915 e os desembarques terrestres em 25 de abril de 1915, conteve o desembarque aliado no Dardanelos, sob a liderança de Liman von Sanders e do comandante Mustafa Kemal. Embora Galípoli tenha sido uma vitória defensiva célebre, exauriu as melhores unidades preparadas para guardar Constantinopla e os Balcãs, forçando a retirada drenante de reforços de frentes secundárias e do Cáucaso. A batalha consumiu cerca de 250 mil baixas aliadas e mais de 300 mil otomanas, incluindo aproximadamente 87 mil mortos otomanos, sangrando as últimas forças profissionais da infantaria imperial. Na Mesopotâmia, as forças obtiveram o triunfo no cerco de Quds al-Amara, de 7 de dezembro de 1915.
a 29 de abril de 1916. Divisões sob Nurettin Pasha e, posteriormente, Khalil Pasha cercaram o general inglês Charles Townshend. E 4 investidas britânicas de socorro falharam, sofrendo 23 mil baixas pela fome extrema e peste. Townshend capturou com 13.309 prisioneiros. No entanto, a chefia otomana não converteu a vitória em vantagem, movendo tropas para a frente persa, o que facilitou o reagrupamento britânico e a subsequente perda definitiva de Bagdá em 1917. No ambiente doméstico, o declínio social corroeu a subsistência da população civil otomana. A suspensão da conversibilidade e a emissão maciça de notas caime sem lastro provocaram hiperinflação superior a 1000% anuais em 2018. O mercado entrou em colapso, a moeda desvalorizada gerou desconfiança e estimulou o acúmulo especulativo de mercadorias. Muitas companhias deixaram de pagar impostos, enquanto os bancos comerciais do Galata enfrentaram grave debilidade com a suspensão de pagamentos de títulos por diversas firmas. No setor de transportes, a queda da extração do carvão mineral desestruturou as ferrovias. No campo, o confisco militar de animais, celeiros e sementes sufocou o plantio, e agricultores limitaram a produção à própria sobrevivência, reduzindo o abastecimento urbano. A carência alimentar transformou-se em tragédia no Monte Líbano e em partes da Síria durante a Primeira Guerra Mundial. O bloqueio naval aliado, as restrições otomanas ao transporte de alimentos, uma infecção de gafanhotos e a especulação comercial agravaram a crise. Estima-se que cerca de 200 mil habitantes do Monte Líbano tenham morrido entre 1915 e 1918. Relatos da época descrevem situações extremas de miséria, incluindo pessoas que recorreram à prostituição para obter alimentos e alegações de casos isolados de canibalismo. A desnutrição favoreceu a disseminação de doenças como tifo, cólera, malária e outras enfermidades, enquanto os serviços de saúde enfrentavam escassez de medicamentos e pessoal. A fome e as epidemias deixaram centenas de milhares de vítimas em diversas regiões do Oriente Médio otomano. A exaustão geral resultou na assinatura do Armistício de Mudros em 1918, a bordo do HMS Agamenon, onde foi acordada a capitulação otomana. O armistício impôs a desmobilização e concedeu aos aliados o direito de intervir militarmente em áreas estratégicas, abrindo caminho para a ocupação da Anatólia. O desmembramento imperial formalizou-se com o Tratado de Sèvres em 10 de agosto de 1920, que transferiu Síria e Líbano à França, e Mesopotâmia, Transjordânia e Palestina à Grã-Bretanha. A Grécia assumiu Esmirna e a Trácia Oriental. A Itália obteve Antália e o Dodecaneso, projetando-se também a criação de um Estado armênio em uma região autônoma curda. As penalidades financeiras submeteram grande parte das finanças otomanas à supervisão aliada, ampliaram a influência europeia sobre a administração financeira e aduaneira, restauraram as capitulações e reduziram as forças armadas para cerca de 50 mil homens. Nesse cenário de agonia, a ocupação aliada de Istambul durou de novembro de 1918 a outubro de 1923, formalizada em 16 de março de 1920, com a dissolução do parlamento e prisões efetuadas por tropas britânicas. A metrópole de 1,2 milhão de moradores foi dividida em distritos pelos invasores, sendo os britânicos, franceses e italianos. A capital transformou-se em um porto colonial, fragilizado pela carência de habitação e carvão, acolhendo dezenas de milhares de refugiados russos e muçulmanos balcânicos, que fugiam de perseguições étnicas e da guerra civil bolchevique. Esses refugiados chegaram gravemente enfermos e espalharam doenças epidêmicas entre os moradores locais, já submetidos a privações externas. O desemprego assolou a classe operária local, agravado pela crise econômica e pelas autoridades de ocupação, que reduziram as oportunidades de trabalho. A autoridade do sultão limitava-se ao palácio, enquanto a vida cotidiana deteriorava-se com o crime organizado, o mercado ilícito e a indignação popular e hostilidades culturais diárias. Sob as severas provisões de Sèvres, a jurisdição direta da coroa otomana encolheu para um diminuto território residual na Anatólia Central e Setentrional.
Esses territórios consistiam em uma região montanhosa e degradada, onde a vida cotidiana era marcada pela desolação física e pela miséria, com representações políticas e capacidades administrativas enfraquecidas. As glebas agrícolas sofreram forte queda de produtividade após anos de guerra, exaustão de recursos e recrutamento compulsório de forças de trabalho jovem. Os camponeses muçulmanos sobreviviam em cabanas de barro rudimentares, afligidos pela fome decorrente da perda de grande parte dos animais de tração. A infraestrutura sanitária inexistia e epidemias de tifo, sífilis e cólera assolavam os povoados, que também enfrentavam saques de trigo praticados por milícias armadas e bandidos conhecidos como sete. Os moradores viviam entre trapos, pobreza extrema e o luto pela glória imperial desaparecida. A passividade do monarca ante a desfiguração nacional catalisou a revolta armada do movimento nacionalista turco, sediado em Ankara, sob o comando de Mustafa Kemal. O governo da Grande Assembleia Nacional rejeitou o Tratado de Sèvres e travou a Guerra de Independência Turca, arregimentado por camponeses e obtendo vitórias decisivas contra destacamentos franceses, armênios e, finalmente, contra as divisões gregas na célebre Batalha de Dunlupenar, em 30 de agosto de 1922. O avanço vitorioso forçou a dissolução definitiva do regime colaboracionista em Istambul. Em 1º de novembro de 1922, a Assembleia Nacional decretou a abolição formal do Sultanato Otomano, depondo Mehmed VI e extinguindo uma das mais antigas dinastias reinantes do mundo, que perdurava por 641 anos. Sob ameaças físicas e isolado, o deposto monarca fugiu de Istambul na manhã de 17 de novembro de 1922, conduzido de forma secreta sob escolta britânica comandada pelo general Charles Harrington. O ex-sultão, seu filho de 10 anos e 2 consortes embarcaram no encouraçado britânico HMS Malaya, partindo ao desterro definitivo em Malta e San Remo, onde faleceu sem pátria em 16 de maio de 1926. As fronteiras modernas e a emancipação da República da Turquia selaram-se com o Tratado de Lausanne em 24 de julho de 1923, depositando as cinzas históricas sobre o outrora formidável Império Otomano. Antes de sair do vídeo, peço seu like e sua inscrição.